Oi! O tópico da aula de hoje é operar com números racionais em forma decimal. Multiplicação. Exemplo 1. 7,6 vezes 134. Os números envolvidos na multiplicação recebem o nome de fator. Então, o 134 é o primeiro fator e o 7,6 o segundo fator. O resultado da multiplicação recebe o nome de produto. Você pode estar usando a tabuada para te auxiliar na multiplicação. Eu aqui tenho do lado a tabuada do 6. Vai ser a primeira tabuada que eu vou consultar aqui nessa nossa multiplicação. Então, começando com o 6, com o algarismo 6, ele vai multiplicar todos os algarismos do 134, começando com o 4. 6 vezes 4, 24. Eu vou manter o 4 e o 2 sobe. Depois eu vou fazer 6 vezes 3. 6 vezes 3 é 18. Só que como já subiu 2, 18 mais 2, 20. Mantém o 0, sobe 2. E por último, 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6. Mais os 2 que subiu, 8. Aqui eu tenho um importante detalhe. Ó. Eu vou riscar esses números que subiram e eu usei na multiplicação. Se eu já usei, eles terminaram a sua função. Para me continuar a minha multiplicação, eu vou anotar o sinal de mais aqui na direita, embaixo do 4. Para que isso? Para me lembrar que eu tenho que pular uma casa antes de começar a anotar os próximos números, os próximos resultados da multiplicação. Agora, eu vou multiplicar por 7. Então, eu vou pegar o auxílio aqui da tabuada do 7. Então, começando. 7 vezes 4, 28. Vou deixar o 8 e o 2 sobe. 7 vezes 3, 21. Mais os 2 que subiu, eu tenho 23. Mantenho o 3 e o 2 sobe. E por último, eu multiplico 7 vezes 1. 7 vezes 1, 7. Mais os 2 que subiu, 9. Agora, eu vou fazer a adição entre esse 804 mais o outro resultado da multiplicação. Então, ó, por que eu coloquei o mais na direita? Para não ter um algarismo embaixo desse 4. Porque esse 4 vai apenas abaixar ele. 0 mais 8, 8. 8 mais 3, 11. Mantém 1 e sobe o 1. Esse 1 vai somar com a casa aqui dos milésimos, né? 9 mais 1, 10. Aqui terminou a parte da multiplicação. O último detalhe é que nessa multiplicação aqui, 7,6 possui vírgula. Então, o que eu faço agora com essa vírgula? Repare que o 7,6 tem uma única casa após a vírgula. Então, no meu resultado, eu tenho que pular uma única casa e passar essa vírgula. Vou ter como resultado 1018,4. Entendeu esse processo aqui da vírgula? Ó, uma única casa após a vírgula. Na resposta, eu pulo uma única casa da direita para a esquerda e passo a vírgula. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. 4,7 vezes 12,8. De novo, eu vou multiplicar esses dois números e não vou me preocupar com a vírgula por enquanto. Vou usar a tabuada do 7 aqui, ó. E vou começar a multiplicar o 7 por todos os algarismos do 12,8, da direita para a esquerda. Então, a primeira multiplicação que eu vou fazer, 7 vezes o 8. 7 vezes 8, 56. Mantenho o 6 e sobe o 5. 7 vezes 2, 14. Mais 5, 19. Mantenho o 9, sobe o 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Terminei de multiplicar com 7, risco os números que eu elevei para não ter o perigo de eu confundir e somar eles novamente. Agora, eu vou anotar o sinalzinho de mais aqui na direita para me ajudar a lembrar que eu tenho que pular uma casa
na hora de anotar os próximos resultados da multiplicação. Vou multiplicar por 4, então vou pegar o auxílio da tabuada do 4, né? Começando a minha multiplicação, eu vou fazer 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Mantenho 2, o 3 sobe. 4 vezes 2, 8. Mais os 3 que subiu, 11. Mantenho 1 e o outro 1 sobe. E por último, 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Agora é só somar esses resultados da multiplicação, né? O 6 apenas abaixa, por isso que é importante não ter ninguém abaixo dele, para não ter o perigo de você somar. 9 mais 2, 11, mantém 1 e o outro 1 sobe. 1 mais 8 mais 1, 10, mantém o 0 e o 1 sobe. E por último, 1 mais 5, 6. Depois que eu acabei de fazer a multiplicação, eu vou olhar onde que vai ficar a minha vírgula. Repare que os dois números envolvidos na multiplicação têm uma casa após a vírgula, né? Uma casa decimal. Então, no total, nessa multiplicação, eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Uma no 12,8 e a outra no 4,7. Sendo assim, eu vou pular da direita para a esquerda duas casas e vou passar a vírgula, ficando 60,16. Vamos para o terceiro exemplo. Aqui no terceiro exemplo, eu tenho 5,6 vezes 1,73. Fazendo a multiplicação, eu vou usar a tabuada do 6 e eu vou multiplicar o 6 por todos os algarismos do 1,73. Começando com 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Mantenho o 8, sobe 1. 6 vezes 7, 42. Mais 1, 43. Mantenho o 3, sobe o 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Terminei de multiplicar com 6. Eu vou riscar ali os números que subiram para não ter perigo de eu confundir na hora que eu for multiplicar com 5 e somar com os resultados da outra multiplicação. Vou anotar o sinalzinho de mais embaixo, vou anotar embaixo do 8 para lembrar que eu tenho que pular uma casa na hora de anotar os resultados da multiplicação por 5. Multiplicando por 5, 5 vezes 3, 15. Mantenho 5, sobe 1. 5 vezes 7, 35. Mais 1, 36. Mantém o 6, sobe 3. E por último, 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Agora, vou somar os resultados dessas multiplicações parciais. O 8 apenas desce. 3 mais 5, 8. 0 mais 6, 6. E 1 mais 8, 9. Agora é só olhar onde que essa vírgula vai ficar. Repare que eu tenho 3 casas decimais. 2 no 1,73 e uma no 5,6. Sendo assim, da direita para a esquerda, eu vou pular 3 casas decimais e vou colocar a vírgula, obtendo como resultado a multiplicação 9,688. Aqui eu tenho uma atividade. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar resolver, fiquem à vontade. Espero que já tenham feito a atividade. Agora vamos à correção. Na primeira multiplicação da letra A, eu tenho 1,37 vezes 3,2. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso escolher qual número que eu vou colocar como sendo o meu primeiro fator. Eu escolhi o 1,37 por possuir mais casas decimais aqui do que o 3,2. E eu prefiro fazer a multiplicação assim. Mas se você tivesse colocado o contrário, o resultado seria o mesmo. Multiplicando 2 vezes 7,
14. Mantenho 4, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. Risca o número que eu elevei, né? Para não ter o perigo de eu utilizar ele de novo. Vou anotar o sinalzinho de mais embaixo do 4. E vou agora multiplicar por 3. 3 vezes 7, 21. Mantenho o 1, sobe o 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Mantenho 1, sobe 1. E por último, 3 vezes 1, 3. Mais o 1 que subiu, 4. Agora basta somar as multiplicações parciais. Vou apenas abaixar o algarismo 4. 7 mais 1, 8. 1 mais 2, 3. E o último 4 abaixo. Observando quantas casas que eu tenho após a vírgula. Tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 casas decimais. Então, da direita para a esquerda, eu vou pular 3 casas e vou passar a vírgula. Então, a resposta da minha multiplicação da letra A é 4,384. Letra B. 184 vezes 5,3. Vou começar multiplicando pelo 3. 3 vezes 4, 12. Mantenho 2 embaixo, sobe 1. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Mantenho 5, sobe o 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Risca os números que eu já somei ali em cima, né? Para não ter o perigo de confundir. Mantém o sinalzinho de mais embaixo do 2, para lembrar que eu vou ter que pular uma casa. E agora eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 4, 20. Mantém o 0, sobe 2. 5 vezes 8, 40. Mais esse 2, 42. Mantém o 2, sobe 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Fazendo a soma, eu vou abaixar o 2. 5 mais 0, 5. 5 mais 2, 7. E o 9 apenas abaixa. Quantas casas decimais que eu tenho nessa multiplicação? Apenas um, só o 3 que está depois da vírgula. Então, da direita para a esquerda, eu vou contar uma única casa e passar a vírgula. O resultado, então, da minha multiplicação, 975,2. E a letra C, a nossa última multiplicação. 5 vezes 8, 40. Mantém o 0, sobe 4. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 19. Mantém o 9, sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Vou riscar lá em cima, né? Para não confundir. Colocar o sinalzinho de mais embaixo do 0. Para lembrar que eu tenho que pular uma casa. E vou multiplicar por 4. 4 vezes 8, 32. Mantenho 2, sobe 3. 4 vezes 3, 12. Mais os 3, 15. Mantenho 5, sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. E agora somando, o 0 apenas desce. 9 mais 2, 11. O 1 mantém, o outro 1 sobe. 1 mais 6 mais 5, 12. Mantém o 2, o 1 sobe. E por último, 1 mais 5, 6. Agora eu vou olhar quantas casas decimais que eu tenho. 1, 2. Então, são 2 casas depois da vírgula. Vou contar da direita para a esquerda, 2 casas, e vou passar a vírgula. Então, a resposta, 62,10. Observe bem aqui nesses 3 exemplos. Ó. No primeiro exemplo, eu tive 3 casas depois da vírgula. Eu conto 3 casas, passa a vírgula. No segundo exemplo, tinha uma casa depois da vírgula. Eu contei uma única casa, passei a vírgula. E no terceiro exemplo, tinha 2 casas depois da vírgula. Conta-se 2 casas e passa a vírgula. Sempre da direita para a esquerda. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima aula.